E aí, tudo bem? Será que dá mesmo para transformar R$ 1.000 em 1 milhão? Parece papo de vendedor, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo e destrinchar o método de um dos livros de finanças mais famosos do Brasil, o Do Mil ao Milhão do Thiago Nigro. A ideia é simples: entender qual é o mapa do tesouro para tão sonhada independência financeira. E para a gente começar, dá uma olhada nesse número. É de cair o queixo, né? 700 bilhões de reais. É uma montanha de dinheiro que milhões de brasileiros, seja por costume, por medo ou por falta de informação mesmo, deixam ali, parado na poupança. Pois é, e aí que mora o perigo. É a pergunta que vale 1 milhão, literalmente. Com o rendimento da poupança quase sempre perdendo para a inflação, será que essa segurança toda é real? Ou será que é uma ilusão que no fim das contas custa muito, mas muito caro? Então, bora mergulhar nesse que é, talvez, o maior erro financeiro que se comete no Brasil. Vamos falar do custo da oportunidade. Sabe, aquele dinheiro que simplesmente fica na mesa, que se deixa de ganhar, ao escolher um caminho que parece seguro, mas que no longo prazo acaba sendo uma cilada. E para não ficar só na teoria, olha só esse comparativo. Ele coloca tudo em perspectiva. Imagina R$ 1.000. Na poupança, ao longo de um tempo, viram 1.700. No Tesouro Direto já melhora um pouco, 2.000. Agora, se esses mesmos R$ 1.000 estivessem em ações, o potencial de retorno salta para 5.000. A diferença é absurda. Mas, olha, o buraco é ainda mais embaixo. A maior perda não é nem essa diferença de valor no curto prazo. A verdadeira tragédia financeira, digamos assim, é abrir mão da força mais poderosa que existe no mundo dos investimentos, os juros compostos. Aquela mágica da bola de neve, sabe? O dinheiro que trabalha para gerar mais dinheiro de forma exponencial. Ok, mas antes de sair correndo para saber onde investir, a gente precisa dar um passo para trás e falar sobre o que talvez seja o ativo mais valioso de todos, a mentalidade. Porque a diferença entre ser um investidor e ser um especulador, bom, é o que separa o sucesso de longo prazo da frustração. E para entender isso, nada melhor que recorrer a um mestre. Benjamin Graham, o mentor do bilionário Warren Buffett, ele definiu as coisas de um jeito bem claro. Para ele, o investimento de verdade precisa de análise, precisa prometer segurança do capital e buscar um retorno justo. Simples assim. Qualquer coisa fora dessa caixinha, para ele, era especulação. E trazendo aqui para o nosso cenário, o Luís Barsi, um dos maiores investidores da história do Brasil, resume essa mentalidade de um jeito perfeito. A ideia é essa: não se compra um código que pisca na tela, se compra uma participação num negócio de verdade. É se tornar sócio, parceiro de um projeto. A visão muda completamente. Já o especulador, coitado, ele vive numa montanha russa de emoções. Ele cai nas armadilhas mais clássicas. Segue a multidão, o tal efeito manada. Compra na euforia quando está tudo caro, movido pela ganância, e vende no pânico quando está tudo barato, realizando o prejuízo. Ele não olha para o valor da empresa, só para o preço da ação. E o pior, está sempre exposto ao risco de perder tudo de uma vez. Beleza, mentalidade alinhada. Agora sim, vamos para a parte prática. E o primeiro pilar para construir riqueza, acredite, não é sobre achar o investimento do século, é sobre a base, o alicerce de tudo, aprender a gastar bem o dinheiro. E aí, sempre vem aquela história, né? Aquele mito de que para enriquecer a pessoa tem que fazer sacrifícios absurdos, tem que abrir mão do cafezinho, do pão de queijo. Mas será que o segredo está mesmo nesses pequenos cortes? A resposta é um gigantesco não. A filosofia aqui é outra, é focar nos peixes grandes. Em vez de se preocupar com centavos, o foco tem que ser em evitar os erros de milhares de reais. Sabe, aquela compra por impulso de um carro caro, um financiamento com juros altíssimos, são essas decisões que realmente destroem o orçamento. Certo, então qual o ponto de partida? É bem simples, na verdade, são 2 passos fundamentais. Primeiro de tudo, construir um colchão de segurança, a famosa reserva de emergência. E o segundo, que anda junto com o primeiro, colocar ordem na casa, organizar o orçamento para entender para onde o dinheiro está indo. E organizar o orçamento não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Esse modelo que está na tela, o 50-30-20, é um ótimo começo. Metade da renda vai para o que é essencial, tipo moradia, comida e, olha o mais importante, 30% vão direto para os investimentos. É pagar o eu do futuro primeiro.
Os 20% que sobram, aí sim, são para desejos e para gastar sem culpa, para tornar o plano sustentável no longo prazo. E a reserva de emergência? Pensa nela como um escudo, um superpoder contra o caos do dia a dia. É ela que vai impedir que um pneu furado ou uma consulta médica inesperada te obrigue a investir um investimento na hora errada. A meta é clara: ter o equivalente a, no mínimo, 6 meses do seu custo de vida essencial guardado num lugar seguro e com acesso fácil. Ok, base construída, casa arrumada, escudo protetor ativado, agora sim a gente pode passar para o segundo pilar: investir melhor. É aqui que a gente pega aqueles 30% do orçamento e coloca eles para trabalhar de verdade. E é nesse momento que a gente volta para aquele conceito que é, sem exagero, a oitava maravilha do mundo: os juros compostos. É juro rendendo em cima de juro. No começo, parece que o crescimento é lento, quase desanimador, mas com o tempo e a consistência, o negócio decola de um jeito que é difícil de acreditar. É pura mágica da matemática. E para quem acha que isso é só papo, dá uma olhada nessa tabela. Ela materializa o poder do tempo. Com uma rentabilidade média de 12% ao ano, que é algo totalmente plausível para uma carteira diversificada, olha o que acontece. Investindo R$ 1.000 por mês, por exemplo, o primeiro milhão deixa de ser um sonho e se torna uma meta para 20 anos. O tempo é o maior aliado. E para dar o primeiro passo, não precisa ser nenhum gênio das finanças ou correr riscos absurdos. Longe disso. O Tesouro Selic, que é basicamente emprestar dinheiro para o governo, é o investimento mais seguro do país, ideal para reserva de emergência. E os CDBs, que é emprestar dinheiro para os bancos, também são super seguros, porque eles têm a proteção do FGC, que é uma espécie de seguro do investidor. São pontos de partida excelentes e acessíveis. E assim, a gente vai fechando essa análise. A gente viu os erros mais comuns, a mentalidade que separa os ganhadores dos perdedores e os pilares essenciais: gastar bem para ter uma base forte e investir melhor para multiplicar o património. O caminho, como se pode ver, está desenhado. Então, só para a gente amarrar tudo, quais são os pontos cruciais? Primeiro, dinheiro na poupança está perdendo o poder de compra. Ponto. Segundo, é preciso ter a mentalidade de sócio, de investidor e não de apostador. Terceiro, arrumar a casa financeira com reserva e orçamento vem antes de tudo. E por fim, investir sempre, com consistência e deixar a mágica dos juros compostos e do tempo fazer o trabalho pesado. E agora, o conhecimento está aí. O mapa do tesouro foi traçado. A grande questão, então, deixa de ser o que fazer e se transforma em quando começar. Qual vai ser o primeiro passo concreto, a primeira decisão para iniciar essa jornada? Porque a jornada do milhão, ela não começa com R$ 1.000, ela começa com essa decisão.